A história da cenoura, do ovo e do café. Era uma vez a filha de um jardineiro que vivia se queixando da vida e do quanto era difícil seguir em frente. Ela estava cansada de lutar e já não tinha mais ânimo para nada. Quando um problema era resolvido, um novo aparecia e isso a fazia se sentir derrotada. O jardineiro pediu à sua filha para se aproximar da cozinha e se sentar. Então, ele encheu 3 recipientes com água e colocou no fogo. Quando a água começou a ferver, colocou uma cenoura em um dos recipientes, um ovo no outro e no terceiro alguns grãos de café. Deixou ferver sem dizer uma palavra enquanto a sua filha esperava impacientemente sem entender o que o pai estava fazendo. Cerca de 20 minutos depois, ele apagou o fogo, tirou as cenouras da água e colocou em uma tigela. Colocou os ovos em um prato e, por último, coou o café. O jardineiro então explicou que os 3 tinham enfrentado a mesma adversidade, a água fervente. A cenoura entrou na água forte e firme, mas depois de passar pela água fervente se tornou fraca, fácil de se desmanchar. O ovo era frágil, mas a sua casca fina protegeu o seu líquido interior. Depois de passar pela água fervente, ele havia endurecido. Já o café, depois de passar pela água fervente, havia transformado a água. Qual deles você é? Ele perguntou à sua filha. Quando a adversidade bate à sua porta, como você reage? Você é como a cenoura que parece forte, mas diante da dor e da adversidade se torna frágil e perde sua força? Você é como um ovo que tem um coração e um espírito maleáveis, mas depois de uma morte, separação ou demissão, você se torna duro e rígido? O exterior continua o mesmo, mas como você transformou por dentro? Ou você é como o café? O café mudou a água, que era algo que lhe causava dor. Quando a água ferve, o café atinge o seu melhor sabor. Se você é como o grão de café, quando as coisas pioram, você reage e transforma para melhorar as coisas ao seu redor. E você, com qual deles se identifica? Ser um ovo ou uma cenoura só irá prejudicá-lo. Então levante-se e siga em frente. Se não reagir hoje, sofrerá amanhã. Seja forte e autoconfiante. Aprenda a lidar com a adversidade. Ótima semana. Tá vendo, colegas? Que leitura dinâmica, né? Aproveitando, Luciana da Cruz Rodrigues de Souza é uma contabilista que nos visita e desejosa de estar aqui conosco e gostaria de fazer a sua apresentação para os senhores, os internautas, né? Dizer o objetivo dela aqui nessa noite. Boa noite, como já foi dito, eu me chamo Luciana. A minha especialidade é a área trabalhista, o departamento pessoal, com conhecimento amplo dessa parte no nosso programa, que é desenvolvido por esse sindicato. E se algum de vocês estiver precisando de um profissional nessa área, eu deixo meu currículo à disposição do sindicato, meu telefone, se você puder anotar, eu vou passar. Se vocês quiserem anotar, tiverem interesse, estiverem precisando de um profissional nessa área, estou à disposição. Meu telefone é o 98420-8780. Vai estar no vídeo depois. Se algum de vocês tiver interesse, eu estou à disposição dos senhores para uma entrevista, para uma conversa mais formal. Obrigada pela atenção. Então, colegas, a Luciana, repetindo para os senhores internautas, o telefone dela é 98-420-8780. Posso falar aqui a sua residência, Luciana? A Luciana mora no setor... Ela é de Pameri? Sou de Pameri, mas estou morando agora aqui em Goiânia, estou vindo de lá. Certo. Em Goiás agora. Qual o setor que você mora aqui em Goiânia? Jardim Goiás. No Jardim Goiás, aqui em Goiânia. Convidamos também, antes do início da pauta, a nossa colega Márcia Maria Gomes. Por favor, Márcia, vem aqui também, da mesma forma, fazer a sua apresentação. Boa noite. Bom, meu nome é Márcia, eu também estou precisando muito, então se vocês souberem ou estiverem precisando, trabalho na área de escrita fiscal, pessoal, tem noções de contabilidade também. Deixei meu currículo para quem tiver interesse também poder ajudar, agradeço. Fala o seu telefone e a sua residência, Luciana, o seu setor. Eu moro no Parque Tremedão, região noroeste. Meu é 99144-8975. Ok. Obrigada. E vocês estão convidadas, viu, para estar aqui na próxima terça-feira e trabalhar conosco, trazer seus conhecimentos, nós também aprendermos com vocês, viu? Muito bem. Colegas, vamos à pauta. A primeira, José Walter.
que é a primeira que eu tenho um jantar com o aniversário do padre, então daqui a pouco estou indo. Certo. Hoje eu vou jantar, eu não uso jantar, mas hoje eu vou. Está convidando o pessoal para o jantar? De FAO. De FAO. É só montar na garupa da moto e ir comigo. Certo. Depois... Fala, Nicanor. Alaô. Ronan. Sim? Constituição de empresa. Constituição. Foi o outro que ligou. Você, Wanda? Não. E agora a outra pauta? Edvard. Edvard. Pôr de renda. Na mesma, Carlos? Então vou colocar aqui. Eu também vou pegar um gancho com ele aqui. IRPF. E aí, Edvard, qual que é? Mesma coisa? É um gancho na RPF. Outra pergunta? Imposto de renda. Também. Ô, noite boa, hein? E se a diretoria não tivesse aqui também para nós discutir todo mundo, hein? Imposto de renda. Pessoa física ou jurídica? Física. Outra questão? Tudo bem. Vamos lá de FAO. Eu gostaria de saber, e o Everaldo acredito que já esteja por dentro disso aí, já foi feito o decreto, eu procurei e não encontrei, sobre a dispensa do DIFAL para tecidos e para as franquias. E outro detalhe, eu vi algo também que o governo vai dispensar o Protege, é verdade? A tecnologia às vezes atrapalha. Quanto ao DIFAL, ele está contido aqui no decreto 9.162. Nós temos ainda, o velho, ainda a esses casos seu, que o caso que eles prometeram o seguinte: o DIFAL é só para as empresas, certo, que, vamos supor, compra aqui em Goiás, e aqui em Goiás tem fábrica normal, certo? Ele comprou de forma que ele quis, aí vai ter o DIFAL. Vamos supor, tecido. O tecido vai ser dispensado, porque eles vão, através do requerimento, vai provar que o estado de Goiás não tem fábrica de tecido. Se ela não tem fábrica de tecido, eu só posso comprar no outro estado. Então, esse não vai pagar o DIFAL também, certo? E as indústrias também não vão pagar o DIFAL. Então, eu reverto para vocês agora o que eu estou fazendo, certo? Porque eu cheguei e coloquei no programa aqui. Eu coloquei aqui, mas já vou modificar qualquer coisa. Então, eu vou lá. Eu comprei mercadoria. Então, eu vou primeiro verificar a origem da mercadoria. Foi de fora? Foi. Essa pode ter DIFAL? Não pode ter DIFAL. Eu posso comprar no 6101 e quando eu entrar aqui, se eu lançar no 2101, vai ter ou não foi DIFAL? Não vai ter DIFAL, que é para a indústria. Mas se eu comprei de lá, do indústria 6101, e entrei daqui para revender, no 2102, ele vai ter DIFAL. Então, esse 2101, quase todo vai ter DIFAL, exceto... Não, o 2102. 2102, perdão, 2102, vai todos, exceto quando for mercadoria imune. O Fábio pode até falar melhor que eu. Quando for mercadoria imune, não vai ter DIFAL, porque a mercadoria imune, livro, essa é nacional, ela não vai entrar. Nós vamos entrar com ela, e quem vai determinar isso? É o CST. Na mercadoria que é isenta, é imune, o seu CST, ela me parece que é o CST 40, né? Não me parece. Parece que é. 40. Então ela é isenta, então é 2101, mas é o CST 40, não vai ter DIFAL, e assim por diante. Mas vamos supor assim, outro é o caso, eu cheguei, recebi uma mercadoria de brinde, 2910. Essa mercadoria vai ter DIFAL?
Vai fazer o que com ela? Vai a pergunta, né? Vai fazer o quê? Mas, de qualquer maneira, se sair do espeto, cai na brasa, né? Vamos supor que ele vai pegar essa mercadoria e ir para consumo dele. Ele vai pagar o DIFAL, consumo. Uhum. E se ele pegar e falar que vender, ele vai pagar o DIFAL? Simples. Porque ele vai revender, pronto. Isso. Qualquer jeito ela vai ter ou um DIFAL ou outro. Uhum. Agora, se ele recebeu de brinde e sair como brinde, às vezes ele toma uma promoção, aí ele vai ter DIFAL porque foi para o consumo dele. Não, mas aí ele recebeu como brinde, certo? E ele fez a promoção na empresa, que a empresa às vezes dá para ele, e ela vai sair como brinde. Aí que eu discordo. Entrou brinde, sai brinde. Mas aí eu vou discordar porque vai considerar, e como você lançou, entrar brinde, sair brinde, não é o 2902? Então vai sair brinde, 2910. Mas ela não está isento de ICMS. Aí já ela tem o ICMS dela e ela vai ter DIFAL. Então é a mesma coisa, comprou, a pessoa compra fora e ela vai usar para sair como prestação de serviço. Aí vai ter DIFAL de consumo. DIFAL de consumo? Não. Prestação de serviço? Não, mas eu comprei para consumo. Não, comercial. Aí seria o quê? 25. O consumo, todos os consumos que eu o consumo. Para consumo, eu não pago diferencial de alíquota? Vai pagar. Consumo você paga diferencial de alíquota, normal. Se eu comprei para mercadoria para imobilizar? Não, imobilizar tem, lógico. Imobilizar tem. E para consumo também tem. Mas o serviço é consumo. Consumo. Mas nesse caso o tratamento do cálculo é diferente, não tem aquele benefício, não. Direto. Então, eu estou acabando de fazer aqui, certo? Ele me levou para hoje, eu vou modificar alguma coisinha, mas vai ficar bonzinho, certo? Então, eu vou relacionar todos os itens, certo? Que tem o DIFAL, vou relacionar o CCT de cada um, vou olhar o CCT de entrada e vou olhar o CCT de saída, e assim por diante, relacionar. Aí inclusive, ele colocou, eu já mudei alguma coisa hoje, amanhã ele vai me trazer mais concreto, certo? Eu até ia apresentar para vocês aqui, mas ele já mudou hoje, depois do almoço. Só um minutinho, colega. O microfone, vamos aguardar o microfone. Deixa o colega lá com o microfone, depois vem para você, colega. Everaldo, no caso, por exemplo, do restaurante, ele compra muito peixe para industrializar esse peixe. Também tem o DIFAL nesse caso, né? Ele não vai revender, ele vai transformar. É o caso de restaurante. Se ele compra e não vende atacado, é considerado comércio, né? É assim? A padaria, essas coisas, certo? Agora, se ele compra e industrializa, aí é considerado indústria, certo? Aí você, na sua entrada, você vai definir. Ele comprou para o 2101, 02, então tem DIFAL. Pois é, mas o restaurante, no caso, não é 2102, é 2101 quando compra. Então, se você colocar 21 falando que ele é indústria, não tem DIFAL. Não tem DIFAL nesse caso? Mas ele vai transformar esse peixe, vai vender num prato ou alguma coisa? Pois é, mas aí é o industrializou. Agora, se você colocar no 2102, não tem DIFAL. Tem DIFAL. Colega. Ele tinha falado ali do DIFAL das franquias, né? Porque teve uma reunião lá no Cefaz e estava falando disso. Então, acho que foi esse o questionamento dele. Eu também gostaria de saber se vocês têm alguma novidade. Bem, o João também tem esse caso das franquias, certo? Se ela for a franquia, como fala, João, é uma franquia, um contrato de exclusividade, certo? O Fábio pode falar isso, ou o João também, certo? Parece que não vai ter DIFAL, se for exclusividade. Fábio, tem alguma coisa a resposta? Bem, eu tive com o superintendente de política tributária, o Cícero. Está pronto aqui, E ele me adiantou que o decreto está sendo preparado, no qual tecido, franquia com contrato de exclusividade e mais 2 outros produtos que ele não me adiantou irão ficar fora do DIFAL. Né? Pelo menos tecido e franquia com contrato de exclusividade, ele já me garantiu que vai ficar fora. Né? Então, como o pagamento é até o dia 10 de maio, vamos ver se até o final desse mês sai esse decreto. Mas ele já afirmou. Diretor João, quer dar uma opinião para nós? Não? Está esgotada essa pauta aí? Não? Só tem um Mauro, fator. por favor, aqui, Mauro. Só tem um fatorzinho, gente. Porque se vocês pegarem o XML do Estado hoje, capaz do mês de março, ainda não está tudo lá.
Mas eles prometeram que até, ele conversou com o Fábio, que até o dia 15 de abril, esse mês de março, já deve estar lá dentro todas as compras que foi feita do outro estado. Só não dizer voto. Sim, colega. Deixa eu te perguntar, é o seguinte, quando você compra, a empresa nossa é comércio e prestação de serviço. Você vai comprar de fora do estado, 6102, e vai dar entrada aqui 2128, que é o uso e consumo na prestação de serviço. Vai ter DIFAL do 2128? O que é o 2128? É o uso exclusivo na prestação de serviço sem incidência de ICMS. Eu acho que no caso específico é consumo, vai ter DIFAL. Vai ter DIFAL de consumo. Mas não tem ICMS não, é o uso consumo. Mas ela não tem esse cadastro estadual, não? Não. É uma prestação de serviço simples, não tem cadastro estadual. Ela não tem incidência de ICMS. Não tem. Ela não é sujeita a ISSQN. Aí é um caso que eu não poderia responder para você, porque ele comprou do Estado, ele podia comprar aqui, certo? Agora, se ele preferiu comprar do Estado e ela tem cadastro estadual, não tem estadual, né? Tem inscrição estadual. Tem estadual? Tem. Então, se ela tem o cadastro estadual, na minha concepção, vai ter sim. Vai ter o diferencial de alística não do Simples Nacional pela comercialização, mas pelo uso e consumo. Uso e consumo. Aí vai ser até maior. Vai ser a diferença de alíquota de lá para cá, então. É, exato. Pela ordem, o Carlos. Já foi, Zé Walter? Ele fez a pergunta. Fez a pergunta. Mas eu quero saber da outra também. Tá, só um minutinho. Nessa pauta está esgotado? Tá não? Passa aí o dólar para nós. O rapaz ele falou que restaurante, a compra entra no 2101, né? Mas eu tenho minha dúvida que restaurante não é considerado indústria, não. Ele é considerado comércio mesmo. E eu comércio, não é 2102. Pela experiência que eu tive de pessoal fazendo consulta, se o restaurante, ele comprou mercadoria, vendeu e vender para outro revender o produto dele, a padaria vendeu para um outro revender, aí é considerado indústria. Agora, se ele vendeu ao consumo só, é considerado comércio. Pois é, porque a maioria dos restaurantes, no caso dos shopping aí, é 2102, né? Porque ele só vende exclusivamente ao consumidor final. Concordo. Então, no caso aí, comprou em Brasília, comprou em São Paulo, tem o DIFAL, então. Pode falar? Vai lá, eu concordo com o Wander, doutor Wander, que é o seguinte, lá no artigo 5º do Regulamento do Imposto de Renda, né, lá no decreto 7.202, ele fala que não se considera industrialização o preparo de produtos alimentares não acondicionados em embalagem de apresentação na residência do preparador ou em restaurantes, bares, sorveteria, confeitarias, padarias, quitanas e semelhantes, desde que os produtos se destinem à venda direta a consumidor. Então, entende que não é indústria. Nós não citamos a lei, mas citamos o... Não é. Ei, esse negócio tá ruim, hein, Elis? Tá apagando, acendendo? Tem uma... Aqui a segunda pauta é Constituição. Quem é? Não, senhor. Não, Zé Walter. Olha lá. Eu fiz uma pergunta junto com a outra. Fez? Só um minutinho. Sim, Zé Walter, vamos lá. Eu vi em algum lugar que o governo vai deixar de requerer, de solicitar o pagamento do Protege. Isso aí procede? Pode falar, Fábio. Saiu um decreto, inclusive já está no nosso site lá, afirmando que ele está com data de 4 de abril, se não me engano. A partir dessa data não se fala mais em Sintegra, né? Sintegra. Agora, os detalhes estão dentro do decreto, mas já tem um decreto, já não está publicado, né, Wesley? Já está no site, né? Está no site, foi enviado por e-mail. Eu vou pegar o nome do decreto aqui para vocês. Até no WhatsApp também já foi, o pessoal está no grupo. Espaço contábil está pagando. Está pago aqui também? Aqui também. Oi? Do Sintegra tudo bem. Você está falando do Protege? Não, desculpa, eu entendi Sintegra. Ele está pagando. Você quer saber o que tem do Sintegra? É que eu ouvi em algum...
Parece que eu vi em algum lugar que o governo não vai mais cobrar o Protege. É verdade? Vai cobrar o quê? O Protege em si? O Protege em si. Não, eu não vi nada no site da Cefaz falando sobre isso hoje, não. Não, me parece que eu vi na imprensa em algum lugar. Então, eu devo ter visto alguma coisa. O que eu vi, até que o pessoal de restaurante que está aqui, é que tem um estudo, parece que vai discutir isso agora em junho, a nível de Confaz, voltar aquela redução que era 7, foi para 10,20, né? E estão estudando voltar para 7 de novo. Mas ainda não está nada oficial, não. Ok. Tudo bem, Zé Walter? Ok, obrigado. Wendel, o que foi, Wendel? O que aconteceu? Seja bem-vindo. Certo. Deixa eu só mesmo assunto? Vamos lá. Só completar aí. No caso lá das mercadorias que compram para revenda dentro do Estado, compra fora, vai pagar o DIFAL, mas eu quero saber, eu vou poder usar o crédito CMS que vem lá destacado na nota fiscal? Nada. Não pode usar o crédito? Você está falando de DIFAL Simples Nacional? DIFAL compra fora do Estado. Pois é, de empresa do Simples Nacional. Empresa do Simples Nacional. A empresa do Simples Nacional nunca utilizou o crédito, vai continuar sem utilizar. Ela vai pagar o diferencial de alíquota. Ô Fábio, vai dar uma forma matemática que na realidade usa, né? Aquelas formas matemáticas que vocês colocaram dentro da... o DIFAL vai ser a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, que acaba sendo como se fosse um crédito. Mas eu estou entendendo o seguinte, então estou entendendo errado. A empresa comprou lá aqui em Brasília, aqui. Aí chega aqui e vai revender essa mercadoria. Ela é do Simples Nacional. Ela não tem DIFAL? Se ela comprou de Brasília com 12, veio com 12, e o produto, a alíquota interna dele aqui é 17, então ela, em tese, pagaria um DIFAL de 5%, não é isso? Só que o decreto 904 está dando benefício reduzindo para 4,49%. Certo. Pronto. Mas aí, e se a empresa não for do Simples Nacional, ela vai usar... Não, se ela não for do Simples Nacional, esse DIFAL só se refere à empresa do Simples Nacional. Não, tudo bem. Explicadinho, obrigado. Na empresa que não é do Simples Nacional, o DIFAL regulamentado pela 904, decreto 904, não abrange as que estão fora do Simples, só do Simples. Tá, Fábio, mas aí deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou lá com 2 restaurantes que ela está no Simples Nacional Federal, mas no Estado ela não está enquadrada no Simples. Não tem DIFAL. Não tem DIFAL? Não. Então, ok, então, obrigado. Prontinho, colegas? Alaor. Constituição. Ronan, é o seguinte, na constituição de empresa, quando o capital é integralizado com um bem imóvel, o que vai incidir nessa integralização sobre o valor do bem? O que eu tenho que pagar? Bem móvel ou imóvel? Imóvel. Imóvel. Tudo bem. Nosso conhecimento é o seguinte, você vai constituir o capital social de uma empresa por bens imóveis. Não é isto? Isso. Tá. Ali, depois de você mencionar no contrato social ou no instrumento de alteração contratual que o capital social será de tanto, representando valor X por bens imóveis. Você vai identificar o imóvel e determinar lá também o prazo em que será transferida a escritura do bem imóvel para a empresa, ok? Certo. Tudo bem. Agora, você pergunta o que isso vai implicar em imposto. Imposto. Certo. Esse imposto para quem está transferindo para a empresa, naturalmente. É o que você está perguntando, né? Isso, a pessoa física vai transferir para a pessoa jurídica. Então, no meu conhecimento, a transferência daquela pessoa, do sócio da empresa, ele transferindo para a empresa dele, integralizando o capital, representado por bens imóveis, não terá imposto por esta natureza. Certo? Imposto a não ser o imposto até o imposto de transmissão também, ou até o imposto de transmissão de bens imóveis. Não sei se alguém pode me ajudar.
Só um minutinho. Esse aqui é o X da questão. A transferência de... Só um minutinho, colega. A transferência a transferência e o ITBI para a empresa. Ok, Divina. Qual a palavra? Então, essa transferência ela não há incidência de ITBI, por quê? Dentro do prazo de 5 anos ele não for vendido, ele tem que ficar integralizado no capital, ficar quietinho e não há incidência de nada, porque é uma mera transferência de titularidade sem venda. É uma transferência de integralização de capital, mas ela tem que ficar pelo menos 5 anos sem venda, ela tem que permanecer lá. Não há incidência do ITBI. De nada. De nada. Não há incidência. Você pode ir lá no município de Goiânia, que lá você verá. Só um minutinho. Então, aí é Divina, então é isso. Né? Presidente, uma palavra. Bem, fala que não vai pagar imposto. Vírgula, né? Se ele transferir pelos mesmos valores... pode ser que eu esteja errado, pessoal. Se ele... Não vai ter, não. Se ele transferir pelo mesmo valor que está na escritura. Agora, se ele transferir por mais de aproveitar a época agora e transferir, o bem estava lançado lá por 20 mil, ele vai lá e coloca lá 800 mil, lá na empresa, capital, eu acho que ele vai pagar o ganho capital. Eu acredito que o Everaldo está falando sobre o ganho de capital, não é, presidente? Agora, aí o seguinte, só complementando, não sei se os colegas concordam, o ganho de capital se transferisse bem imóvel. Só um minutinho aqui, Divina. Se tiver que o ganho de capital só incide no valor superior àquilo declarado na última declaração do imposto de renda, se ele fazia a declaração. Agora, aí entra a questão. Se o bem for transferido para a empresa por aquele sócio em que o bem estava lá na sua declaração de imposto de renda, 200 mil reais, e ele integralizou o capital, aquele bem com valor de 300 mil reais. O presidente entende que existe o ganho de capital na diferença de 200 para 300. E a Divina gostaria de falar a respeito. Se ele fizer a realização legal, não. Agora, aleatoriamente, ele não está vendendo, ele está fazendo uma transferência de titularidade. Não houve venda. Só existe imposto por venda e ganho, renda. Não houve. Até eu gostaria, viu, Fábio? Dá uma olhadinha aí para nós, por favor, a fundamentação, que eu não me lembro. Porque houve uma transferência de titularidade de pessoa jurídica para física, mas ela não houve uma venda. Não foi venda. Eu entendi. Não há incidência, só há incidência de imposto quando existe renda, venda, que tem uma renda, que tem um ganho. Não houve ganho. Na verdade, aí eu estou entendendo que a Divina quer dizer que se houve um ganho na transferência, na avaliação daquele bem. Na avaliação ele é legal porque tem que ter 3 peritos, dentro do prazo de meses 5 anos, aí ele não vai ter incidência. Agora, se ele reavaliar e usar aquele meio de subterfúgio para poder ganhar dinheiro e vender, aí tem. Tem 5 anos, né? Eu quero dizer o seguinte, tudo bem, até aí nós entendemos que se transferir esse bem, não tem ITBI, né, desde que ele fique com 5 anos, não é isso? 5 anos lá no capital da empresa, sem alienação. Agora, eu quero dizer que o meu entendimento é o seguinte, se ele transferir esse bem para a empresa em valor superior àquele mencionado na sua última declaração de imposto de renda, eu penso que tem ganho de capital. Se lá no imposto de renda está por 300 mil e ele transfere ele lá para o capital social por 500, acredito que terá aí o ganho de capital, que é 15% sobre essa diferença. Certo? Se fizer essa avaliação. Agora, se transferir pelo valor lá do imposto de renda, não tem, então... Essa avaliação que ele está fazendo aí, ele é aleatória. Ele pode fazer legal, usando 3 peritos, pegando o preço de mercado, comprovando com os laudos, aí ele não paga imposto de renda. Por quê? Desde que não ele faça a alienação deste bem dentro do prazo de 5 anos. Mas eu até gostaria que o Fábio olhasse, por gentileza. Pode ser, Fábio? Porque é um momento muito interessante agora e está acontecendo muito. Olha só, eu acredito que não é bem só os 5 anos, certo? É quando houver a realização do capital, realização, se ele vender. Se ele não vender nunca, certo? Não é problema. Mas no dia que ele vender, certo? Ele vai voltar atrás, certo? E vai ter esse ganho de capital. Porque o valor de trás, ele não vai pegar do 300, porque assim seria fácil demais. Daqui, o bem está aqui agora, aí eu chego, passo para a empresa, ele fica lá parado, a empresa lá.
quietinho, passou 5 anos, eu vendo ele, vamos supor, eu passei para a empresa, o bem era 200, passei para a empresa com capital, certo? De 500. E outra coisa, de acordo, hoje, cada dia a gente aprende um pouquinho, certo? Olhei lá no Código Civil hoje, certo? A pessoa chegou a entregar o capital com aquele negócio de terra, né? Que perdeu na terra lá, né? Como chama aquilo lá? Precatória. A junta comercial de Brasília negou o capital porque não tinha jeito de mensurar quanto que seria o valor realmente, certo, que ele poderia vender essa terra, certo? E negaram. Eu acho que esse caso aqui, se ele pode até fazer, não paga o imposto agora, mas no dia que ele vender, no dia que ele realizar ele tem que pagar. Inclusive, realizou o capital. Ele poderia até fazer a correção, mas se eu pegar ele, aumentar o capital, eu realizei. Divino, então é o seguinte, se eu tenho lá na declaração de renda um bem de R$100 mil, eu posso fazer uma avaliação dele por 200, desde que seja feito por perito, integralizar o capital de 200, eu não vou pagar nenhuma diferença de imposto, nem nada? Eu acho que não. Mas como é que eu dou saída na declaração da pessoa? Vai entrar 200 lá na pessoa jurídica. Vamos analisar esse dentro da lei, né? Só um minutinho, Laura. Aí, com respeito à Divina, que está a colocação, eu não entendo dessa maneira de que se o bem está lá no imposto de renda por R$200 mil, aí você vai pegar profissionais competentes da área para fazer a avaliação daquele bem. Se aquele profissional levantou que aquele bem não vale R$200 mil e que ele venha valer R$300 mil, certo? Pelo fato de ele ter feito essa avaliação por profissionais, eu não entendo de que está dispensado de pagar o ganho de capital. Você não entendeu. Ele vai da física pelo mesmo valor. Quando ele for integralizado, ele faz a reavaliação daquilo ali. Aí o assunto morreu. Está 200 na minha declaração. Eu passo o capital para lá. Aí eu faço uma reavaliação. Já morreu. E aumento o capital, aquela reavaliação não paga imposto. Não pode. Depois para passar para a empresa? Depois de transferido para a empresa. Bom, aí já mudou de figura. E aí ele vai ganhar, por quê? Porque aquela reavaliação, se ele não fizer a alienação dentro de 5 anos, ele não vai ter imposto. Agora, a transferência da pessoa física, se ele passar para o bilhão, passar para... Não pode não, ele teve uma diferença. Entendeu? É igual o espólio, mesmo jeitinho. O cara está no espólio tão tanto, depois você vai lá, quando ele vende, paga o ITBI, pode pegar o valor da avaliação ou não. Para não ficar dúvida para os... Se pegar avaliado, paga imposto. Para não ficar dúvida para os internautas, Divina, você está dizendo o seguinte: se o bem está por 200, ele transfere para a empresa pelo mesmo 200 mil. Depois de integralizado na empresa, aí ele faz uma reavaliação daquele bem e aumenta o capital social. E em cima disso aí não tem tributação. É o que o Fábio vai tentar, e já ficou um pouco difícil encontrar essa agora aí, saber essa sistemática, sabe? Traz isso para nós, tá. Traz para nós isso aí. Tá tudo bem, Laú? Próxima reunião nós discutimos de novo isso aí. Edivar, de Imposto de Renda. Boa noite, colegas. É o seguinte, na atividade rural, quando a pessoa compra um bem, um trator, certo? Eu posso lançar na despesa? Para apurar o custo da atividade rural, uma despesa é um bem? Sim, eu entendo que pode. Investimento. Investimento, É um investimento, não só o trator, como quaisquer implementos agrícolas, certo? Você vai mencionar lá, vai mencionar nos bens da atividade rural, este bem, inclusive até digo para vocês que é importante, porque esse valor que está lá na atividade rural, de declaração de anos anteriores, quando você pede para transportar, na relação de bens por si só, transporta-se o valor do bem. Na atividade rural, não transporta. É importante estar atento para vocês sempre estar ali, né, manualmente,
colocando o valor daqueles bens que não foram transportados à declaração. Entendeu? Isso é importante. Entra sim, no nosso entendimento, entra sim na apuração lá das despesas e receita. Ok. Como despesa. Investimento, né? Aqui, sobre ti, Mauro. Aqui, o Wender aqui. Em uma situação que a pessoa física trabalhou como caminhoneiro, com o caminhão dele para uma empresa, ele recebeu um informe lá para fazer declaração de imposto de renda dele. Eu posso fazer um livro caixa disso daí, tirar todas as despesas dele, pegar só aquele resultado e jogar na declaração de imposto de renda dele? Seria isso? Ele trabalhou como autônomo. Como autônomo no caminhão dele. Certo. Prestando serviço eventual. Isso. Como autônomo. Isso. Aí a empresa lá mandou um informe para ele lá de 300 e tantos mil. Certo. Então eu teria que fazer um livro caixa para esse ano, não é isso? Deixa eu ver aqui. Todas essas despesas. No transporte de carga, nós temos ali aquela redução da receita bruta. E é grande. Tem uma redução e é grande. Eu não sei se é 60% ou é 80%. 60%. 60%. Então, Éder, é o seguinte. Tudo bem, eu quero acreditar que, se ele tiver despesas comprobatórias que talvez não tenha superior aos 60% permitido pela legislação, 60%, né? 60%. Então, você pode deduzir da receita bruta dele 60% da receita sem comprovação. É o mesmo que os 20% lá do imposto de renda, da renda tributária. Já tem o jogar. Agora, nada impede fazer o seu caixa, não, é? Hein, Wendel? Aí tem que ser documentado. Wendel, é complicado, sabe por quê? Esse pessoal caminhoneiro, eu já fiz muito imposto de renda para eles. Eles não têm comprovante de despesa. Tem muito recibinho, compra na estrada, para na borracharia, não sei o quê. Lá, os 60%, eu nunca vi que tivesse empresa superior a isso daí. Normalmente é melhor, é só você fazer avaliação. Porque toda despesa que você coloca lá, você tem que ter os documentos hábeis e idôneos, senão é glosado. Certo. Colega, continua aí o imposto de renda. Está na mesa. Carlos. Duas perguntas aqui. É imposto de renda descontado de precatório de restituído? Precatório. Retido de precatório. Tem restituição? Posso lançar lá nos tributados lá em cima? Pois é, agora você, esse precatório, a fonte pagadora, você pegou a documentação da fonte pagadora. Do Estado. Lá do Estado. Esse não é o meu nome PDV, como é que dá seu nome ali? Tem um nome parecido com isso, não é PDV, é o nome que parece com isso. Esse título de recebimento. Aquilo é retido exclusivamente, parece que é uma alíquota de 1,5%. Não é isso? Eu não calculei. Agora, é importante você pegar, quase sempre ser pago, pegar pela instituição financeira, né, que é o banco, não é isso? São os bancos que efetuam os pagamentos. É o banco que efetua o pagamento. É o banco que efetua. Você solicita ao banco os informes de rendimento. Vê lá o que vem em rendimentos tributáveis. Que você nem pode lançar aquilo se não tiver um documento hábil. E se na dúvida, se você não tiver o documento hábil, existe muito isso. O cidadão não tem o documento, vai no banco e tem dificuldade de ter o documento. Aí é uma certificação digital. Faz-se a certificação digital em nome dessa pessoa física, né? A Divina, por exemplo, tem a certificadora, isso é muito barato, tá, Divina? R$100 uma certificação de pessoa física? R$130, a Divina cobra aí R$130, né, para fazer a certificação da pessoa física. Na pessoa física você tem segurança daquilo que está lá do banco. Certo, então tem que ter um critério, né? Agora tem outra pergunta aqui. Pode falar. Aqui no pergunta e resposta da Receita, pergunta número 216. Isso. Eu acho que deve ser a mesma coisa. Qual o tratamento tributário de precatório recebido por pessoa física? É isso? Isso. Então aqui fala, o imposto sobre a renda sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão de justiça federal mediante precatório ou requisição de pequeno valor será retido na fonte pela instituição financeira, como o Ronan falou, responsável pelo pagamento e incidirá a alíquota de 3% sobre o montante pago, sem qualquer dedução no momento do pagamento ao benefício ou seu representante legal. Então, orientações contidas...
Lance líquido, então, não vai ter dedução. Aqui embaixo ele dá todas as orientações. Você acessa lá, 216. Exato. Exclusivamente a fonte. Isso. Mas aí, Carlos, é o que eu estou dizendo. É o rendimento exclusivamente na fonte. Mas quando você tiver dúvida da base desse rendimento, é a certificação digital da pessoa física que vai te dar a informação segura. Que é também um rendimento exclusivo. Acima de 40 mil é obrigado a declarar. Digamos, se considera ali 100 mil e não é 100, é 200 mil. Né? Qualquer coisa. Agora eu tenho uma pergunta inusitada aqui. Essa aqui chegou lá ontem no meu escritório. Veja bem, o rapaz não trabalhava até 2016. A esposa que declarava ele como dependente, certo? Ela saiu da empresa 17 de novembro de 2016. Ela declarava todos os bens da família, ele era dependente dela, ela saiu do serviço. Então, quer dizer, agora ele começou a trabalhar 3 de janeiro de 2017 e ela ficou sem renda. Os imóveis, alguns têm despesa, certo? Tem despesa, alguns têm prestações para pagar, certo? Tal. Ela está sem renda. Aí ele me fez não, transfere esses bens tudo para mim. É automática essa transferência, que é bem comum do casal? Tá, deixa eu explicar para você. Ele começou a trabalhar em janeiro de 2018. 3 de janeiro de 2017. A 3 de janeiro de 2017. Isso. E obteve rendimento que o obriga a fazer a declaração de imposto de renda. Normal, isso. E em 2017, a sua cônjuge ficou dispensada de imposto de renda. Ela não tem mais serviço, não tem mais nada. Até então, ela colocava na sua declaração de bem, os bens do casal. Inclusive, ele era dependente dela ainda. Tudo bem, nada se altera. Eu posso, hoje, fazer a minha declaração de imposto de renda, colocando os bens todos no meu nome e com a minha esposa como dependente. Da mesma forma que o ano que vem, pode mudar. Ela pode fazer também, se ela tiver que fazer a declaração de imposto de renda, ela fazer a declaração e eu transferir para os bens dela. Você só vai colocar na declaração dela a seguinte informação: os bens comuns do casal que é mencionado nessa declaração fez parte no exercício de 2017 e 2016 da cônjuge fulano de tal, CPF tal, sabe? Só isso. Então, lá na relação de bens. Todos os bens eu coloco isso. Isso, e coloco a observação, que aqueles bens fizeram parte da declaração da cônjuge fulano de tal, CPF tal, no exercício de 2017/2016. Engraçado, Ronan. Essa transferência automática, assim, não tem... Não tem problema nenhum. É, porque é o bem comum dos dois. Engraçado que eu recebi essa mesma pergunta hoje à tarde. Igualzinha. Rapaz, não foi eu que fiz, não. Mas foi outro contador, porque coincidiu a mesma pergunta. Aconteceu, e realmente eu assustei. Falei, rapaz, mas ele falou, os últimos 4 anos eu não estava trabalhando. Inclusive, agora inverteu. Ao colocar isto lá, essa observação na relação de bens, que ela tem relevante isso, essa informação, mas para não dar pendência, você coloca lá das 2 colunas R$1, para não dar pendência no imposto de renda, que nada altera. Na dela? Na dela. Na dela não. Na dele, que você vai colocar essa observação, mas lá no valor de baixa não tem valor. Anterior. Não. Anterior. Na dele, quando você colocar essa observação, e se você não colocar valor nenhum nas colunas, vem pendência, não tem valor. Eu tenho que colocar valor. Aí você coloca R$1 nas 2 colunas. Mas eu não posso colocar o mesmo valor que estava na... Não, aí os bens, na dele, né? É na dele. Sai transferir para dele, tá certo. Se você for fazer, valor que está na dela. E se você for fazer na dela e ela quiser fazer o imposto de renda, que ela pode muito bem preferir fazer a declaração e transferir os bens para o marido. Não, ela não vai fazer a declaração. Tudo bem. Ela já definiu a renda, tudo. Okay. Inclusive, ela não tem renda mais, acabou. Certo. Mas vou transferir no mesmo valor que estava na dela. No mesmo valor. Mas aí ela vai ser dependente dele? Vai ser dependente dele. Não era em conjunto? Não, não era em conjunto. Era em conjunto, sim. Porque era o contrário, invertido. Era ela que fazia a declaração. Agora só ele que faz, pronto. Isso. Ele como dependente. Perfeito. Põe ela como dependente. Então, e transfere os bens da declaração dela. Não, é normal. Os bens vai normal. Já vai normal, então tá bom. Beleza. Só um minutinho, colega. É o seguinte, é importante a lei para a declaração dela, ela vai trazer os bens do casal, que não existe mais cabeçal, é comum dos dois, o mesmo valor que tinha lá na coluna dela do anterior e do mês, você traz igualzinho, e coloca ela como dependente, que ele vai ganhar ela como dependente de gaveta ainda.
E não tem problema nenhum. E o ano que vem, quando se ela quiser separar e tiver renda, se ela quiser colocar bem para lá, bem para cá, leva do mesmo status quo ante para outra declaração e ainda põe o CPF na declaração do cônjuge do lá e de cá e o cruzamento é automático. Conjunto. Continua aí o ping-pong do imposto de renda, colegas. Vânia, vai lá. Eu queria só fazer uma observação para o caso do Carlos. Certo. Naquela primeira pergunta dele, se o rendimento for advindo de dívidas trabalhistas, ele tem que ver se não é, pode ser considerado como rendimento recebido acumulado. Não é não? Não é acumulado não, né? Passa a régua. Estou com uma cliente lá, que ela me passou o informe de rendimentos dela, e ela trabalha no saneamento de Brasília. Lá tem um desconto lá de previdência complementar, só que lá não especifica qual que é o órgão, a empresa para quem ela está pagando. Não tem lá, não tem CNPJ, não tem nada. Eu perguntei para ela ontem, ela disse que não sabe. Está no meu contrato, está aí no meu informes, e eu não sei o que é isso. Mas para mim fazer a declaração de imposto de renda, eu tenho que saber para quem que ela pagou, quem que é o CNPJ todinho, né? Porque senão não tem como eu fazer esse abatimento lá. Eu entendi. A pergunta do colega é o seguinte: nos informes de rendimento do declarante, lá está escrito despesas, contribuições à entidade de previdência privada. Isso. Tudo bem. Complementar. Mas não menciona qual que é. Para onde foi esse dinheiro, né? Justamente. Entendeu? Aqui, no meu entendimento, você vai colocar lá o CNPJ da empresa empregadora, a empresa que efetuou o pagamento, certo, e coloca entre parênteses na frente, conforme informação, conforme informes de rendimento. E fecha o parênteses. Tudo bem. Porque a empresa que informou isto, ela também deve ter informado através, não sei se é da DIRF, de que mecanismo foi, mas ela também informou esses fatos lá, assim como ele informa a contribuição oficial, contribuição privada, na ausência de se colocar conforme fonte pagadora. Não é informe de rendimento, não. Entre parênteses, conforme fonte pagadora. Ok, obrigado. Continua o imposto de renda, colegas. Lembrando que esse valor ele está limitado a 12%. Tem a limitação lá de 12% do imposto devido. Previdência privada. Antônio. O certo era ter mencionado o CNPJ na fonte, não era? Como? Essa pergunta do amigo aqui, o certo seria ter mencionado o CNPJ já direto, para não ficar... Tem empresas que talvez por um zelo informam o CNPJ da fonte, né? Por zelo. Outras não, porque foi ela que fez esse pagamento, ela que se informou, que se informou as instituições cabíveis daquilo ali, sabe? Então aquilo já está na Receita Federal, sabe? Mais alguma pergunta do imposto de renda, colega? Vamos lá. Posso fazer? Tranquilamente. Então, uma pessoa perdeu o imposto de renda e ela é uma autoridade que tem uma renda enorme. E a Receita ela não conseguiu buscar a declaração anterior. Tem como eu colocar lá um rascunho do ano anterior? Parece que ele falou disso uma vez. O rascunho? Por exemplo, eu coloco o CPF, o endereço dela, a data de nascimento, aí busca um rascunho, busca na Receita, parece que tem, uma vez ele falou isso no passado. Deixa eu ver aqui, colega, divina. Entra lá, pega lá. Aí o seguinte, ele não tem a cópia do imposto de renda. Aí busca um rascunho, parece. Não, calma aí, só um minutinho para resolver. Você diz que o rendimento dele tem que se fazer isso, ele tem lá. Você
Aí em poucos minutos. Você mesmo já tem esse poder, tem essa condição, faz a certificação digital dele, você entra na hora da receita. Mas ela não quer fazer isso, não. Ela disse que um amigo dele, a amiga dela, falou que tem jeito de um tipo rascunho. Parece que eu não vez. Rascunho que eu entendo que foi dito aqui até o presente momento é quando a pessoa fez a declaração dele, mediante o sistema que a Receita Federal tem de antecipar a elaboração da declaração. Aquilo está lá na Receita. Mas naturalmente ele não fez isso. Então o rascunho. Passado não tem jeito, não. Não, se ele não fez esse rascunho, não tem jeito. Tá. Porque pode, inclusive, isso parece que começou de uns 3 anos para cá, né, colegas? Começou. A pessoa pode ir durante o ano. Eu tive aqui uma despesa médica. Eu vou lá do programa da Receita e faço o rascunho. Tá. Então, é isso. Então ele não fez isso. Então não tem jeito. É só a certificação digital. Falou, então tá, obrigado. Agora também, se você tiver o código de acesso dela, você puxa a segunda via. Olha lá o Mauro. Pois é, vamos lá, colega. Vamos lá, Fábio. Achou aí, Fábio, alguma coisa? Vamos lá, João. Eu estou com um cliente, ele tem vários imóveis, e agora com esse negócio de você colocar o número da matrícula, a inscrição do IPTU, nós achamos 2 imóveis dele de 1998, que ele nunca tinha declarado. E ele não quer retificar essas declarações dos últimos 5 anos. Ele tem caixa para pôr esse imóvel agora em 2016. Em 2017. Eu ponho a data lá que ele adquiriu em 1998 para pôr ele só em 2017. Tá. Aí, colegas, é o seguinte. Neste caso, ele vinha declarando contumazmente as declarações. Porém, esqueceu-se de 2 bens. O correto é retificar as declarações lá na data que ele omitiu, certo? A partir do ano que passou a omitir esse bem. O correto é isto. Agora, é mais ou menos semelhante àquela situação. A pessoa não estava obrigada a declarar os seus bens. Seus bens eram 280 mil reais. Ele tinha 2 lotes, uma casinha, coisa e tal, um carro, não ultrapassava de 280 mil reais. Certo? E ele não estava em outro campo de obrigação. Pela sua receita, seu rendimento não fez imposto de renda. Mas acontece que agora ele é obrigado a fazer a declaração pela receita, mas ele tinha os bens. Aí você coloca nas 2 colunas, certo? Por motivo de desobrigação, não foram declarados à Receita Federal estes bens. Que o correto também é você fazer a avaliação, conforme a tabela específica, fazer a correção desses bens, certo? Para jogar agora. Mas tem pessoas que jogam ali o valor de mercado, que também não vai, como diz, não vai avermelhar não, sabe? Tudo bem. É uma situação como essa sua. Ele estava obrigado, não declarou. Então, a gente não pode dizer para fazer assim. Hoje tem pessoas que colocam ali, conforme o valor de bem, se não for muito alto, coloca ali, por um lápis não declarado anteriormente e lança nas 2 colunas. A última hipótese é essa sua aí, de querer jogar como foi adquirido esse ano, porque ele vai ter prejuízo, porque você vai ter que colocar a data de aquisição, aquela lá da escritura, quando ele teve aquisição. Se você colocar deste ano, vai a data de aquisição deste ano, e você vai vender esse bem, vai dar ganho de capital, certo? Ou melhor, o ganho de capital não vai ter correção no seu bem, porque você adquiriu em 2017, e ele não foi adquirido em 2017, ele foi adquirido em 1980, certo? Então, não é certo, mas você não vai para o outro lado do mundo também se fizer dessa maneira. Eu penso, quem está falando aqui não é o diretor do sindicato Ronan, é o Ronan contabilista. Ronan, eu pergunto, colega, o valor é significativo? 280 mil cada um. Mas da escritura? Da escritura. Aí já está mais para o lado de retificar as declarações. Então retificar para trás, não tem jeito, porque ele estava obrigado a apresentar a declaração com esses valores. Não, ele já era obrigado, ele fez as declarações. O valor é alto, sabe? O correto é isso, certo? Retificar. Mas aí, colega, deixa eu falar aqui que nós vamos aqui um grupo de estudo, nós estamos falando aqui dentro da nossa casa, certo? Certo, nós estamos fazendo. Caso específico, não tem jeito, é retificar mesmo. Tem que retificar. Então eu vou tirar o chapéu aqui para a maioria retificar, sabe? Vamos lá, Marcelo. Esse bem já não foi adquirido em 98?
Mas isso só pode retificar dos 5 anos. Retifica 5 anos. Mas quando ele disse retificar, exatamente, não é lá em 98, retificar contando 5 anos para trás, certo? Aí é o que? Nós estamos em 2018, 2013, né, por aí. Retificar em 2013, Laú. Retificar ela falando omisso em anos anteriores. Colega, mas isso é bom, colega, é oportunidade, você ganha o dinheiro, não, tem retificações e declarações sim, vamos retificar e coloca lá, ué. E você vai lançando, né? Não, mas aí você fala, ó, não é querer, companheiro, é obrigação, você tem que retificar. E que ele vender está no sal. Vamos lá, colega, no imposto de renda, tem mais alguma coisa? Não, pode. Vamos lá, Laú. O Rana está devendo. Bom, ECD nós temos até maio para entregar, né? Qual o inconveniente eu enviar todas as minhas empresas no ECD? Lucro real, presumido, simples, tudo. O que acontece? Vai falar? Só para os internautas que vai responder o Fábio e o Everaldo. Mas você pergunta qual é a inconveniência de você não enviar. Para evitar qualquer tipo de problema. O Fábio vai falar assim, ó, se pode ou não. É só isso que eu ia falar. Agora, é mais fácil você mandar pelo ECD e não vai pagar taxa nenhuma, acaba esse negócio da junta comercial, todas as empresas. Agora, se não puder, não pode, né? Vai. Não, o decreto 6.022, se eu não me engano, que criou o SPED, ele não restringiu ninguém da obrigatoriedade do SPED, ou seja, todas as empresas estão obrigadas ao SPED, só que o governo está colocando paulatinamente. Então, a empresa civil nacional, daqui a 1 ano, 2 anos, ela vai estar obrigada a fazer o ECD. Inclusive, hoje, já a empresa do Civil Nacional, que tem aporte de recursos das empresas anjo, né? Elas já estão obrigadas a fazer o ECD. Mas e o ECD, eu entendo que quem tem PSM nacional e faz contabilidade é o melhor negócio, porque você acaba com aquele negócio de estar imprimindo livro, autenticando livro. Então, o melhor é eu enviar o SPED de todas. Se a empresa do Civil Nacional tem contabilidade, tudo bonitinho, tem tudo. O mais prático é você fazer o envio, porque aí você fica livre de impressão de livro, de autenticação de livro. Eu enviando o SPED, eu estou livre dessa zerada toda. Eu entendo que sim. Então, ficou bem decidido agora com o que o Fábio está falando, que eu estava... Se ela não estava obrigada, mas nada impede você apresentar. E ele falou bem claro, que eu tinha falado aqui, ele falou, desobriga de qualquer outra coisa. Eu entreguei, acabou, não vou na junta comercial, aquela papelada, guardar aquele papel. Você entregou no ECD e acabou. É isso aí que eu quero saber. Pronto. Tá? Mas para quem já entregou, no caso dele... Sobre o tio Antônio, microfone. Já entregou lá na junta? Fala aí, Antônio. Já entregou o DEFIS no caso deste ano, que já acabou, que foi em fevereiro. Não pode mais entregar. Do Simples Nacional, não pode. Não, o DEFIS é uma declaração de uma coisa, a ECD é outra. Coisa, ECD é outra coisa. É contabilidade. É a contabilidade, a autenticação do livro da junta. Olha, e você apresenta em maio agora a ECD e vai apresentar a declaração quando? Lá em junho, né? Então, só tem um fatorzinho, certo? Só tem um fatorzinho. Não sei como vai fazer. Porque a lei fala o seguinte, que os livros contábeis, certo? Ele tem que ser autenticado até a data tempestiva da declaração de imposto de renda, que nós apresentamos já em março. Devia ter apresentado antes de março. Hein, colegas? Mas então, aí aproveitando a pauta está esgotando, só para dar um clareamento aqui que eu lembrei, é o seguinte, como é que é a nossa profissão? Eu tenho 3 filhos, todos 3 são advogados, casa de ferreiro e espeto de pau. Ou a minha filha fazendo o inventário, e o cidadão tinha uma empresa de representação comercial, serviços, uma empresinha, e deixou tudo bem, tudo bem. Minha filha fazendo o inventário dessa pessoa, e tudo bem. Solicitou a inventariante, foi lá na agência estadual, lá no ITCD, né, pediu a documentação, o balanço da empresa. E o colega, ele não tinha contabilidade, até pelo tamanho da empresa, ele fabricou lá um balanço.
certo? Fabricou balanço e a minha filha não conhece contabilidade, sabe? Protocolou lá no Estado, certo? Rapaz, e ele não fazia contabilidade, portanto, não fez a conta bancária, não tinha nada, ficou no caixa, R$1 milhão. Rapaz, o cara arrumou de imposto para a mulher pagar, de 6 anos, 2 milhões de antecedência. Quando minha filha pegou aqui, ela falou, enlouqueci, o patrimônio da mulher não dá nem 1 milhão, como é que vai pagar 2? E aí, meu pai, me mostra isso aqui, não estou entendendo. Quando eu li, eu falei, ih, rapaz, e agora, hein? Por que, minha filha, que você não foi lá, me falou isso aqui tem que ver. Não, mas eu pedi o contador, a contabilidade. Eu falei para ele que eu queria o balanço, ele me mandou isso aqui, sabe? E eu mandei ficha lá no Estado. Eu não conheço contabilidade, sabe? Você entendeu como é que é o negócio? Que advogado não conhece. Rapaz, eu liguei para o homem, não, isso aí agora é o seguinte, isso aí, inclusive, está vencendo 30 dias, viu? 30 dias está vencendo. Aí agora já foi levantado, entendeu? E aí a advogada vai ter que fazer o recurso. E minha filha, eu tenho que entrar pelo meio com um contador aí, para ver se ajuda, que senão você perdeu a cliente e não vai ganhar seu dinheiro, que ela não vai pagar mesmo isso, sabe? Aí eu liguei para o camarada, ela fez um recurso muito bem feito, né? Mas, em até um parentezinho para dizer para vocês, que tá boa, né? Até que tá pouca gente aqui, essa filha minha, quando foi no sábado, às vezes minha família, meus filhos, falam que eu sou muito durão, sabe? Muito duro. Aí eu chegando lá com a minha filha, ela foi fazer, até na área trabalhista, ela não tem essa experiência, sabe? E apareceu uma ação lá, foi minha filha, não pega isso não, passa para outro advogado, eu não posso mexer com isso e tal. E ela fez uma petição, e ela tinha perguntado, e ela ficou nervosa, que eu não queria ensinar a fazer aquele trabalho, sabe? Aí quando ela foi ler a petição que ela fez, minha contestação, na contestação, eu chorei, assim, de emoção do trabalho que ela fez. Aí eu dei um beijo nela, eu falei, minha filha, é o seguinte, perdoa seu pai, viu? Realmente, ela foi fazer audiência, ficou toda feliz hoje. Então, colega, eu estou dizendo sobre o balanço aí, para não ficar cuidado. Aí agora nós estamos lá com esse problema, eu já liguei, falei, olha, não tem que jogar aí, é lucro presumido, a legislação, RIR, né, a legislação que tem ali, considerar, ela não estava no simples, mas não com contabilidade, ela não tem contabilidade. Aí ficou de decidir isso, para ir lá pedir a bênção para a fiscalização, para ver se revia a situação. Mas o que o fiscal falou? Mas cadê o contador? Está aí? Não, isso aqui ele é o responsável. Quem é responsável por isso é o contador, que ele não poderia ter assinado isso. Então, colega, eu estou trazendo isso para a gente ficar esperto, sabe? Porque não nós aqui e os internautas, mas esse colega, como ele fez, pode ter alguém que faz isso. Não fazer isso, não fabricar balanço. Não tem balanço, fala, não tem contabilidade, não tem balanço. Vamos aí no imposto de renda? Agora é outra coisa, João, vai. Esgotou a pauta. Só um minutinho, colegas. Até o minutinho aí, ô colega, senta aí, senta a favor aí. Tem mais um aqui, não pode desprestigiar o presidente, não. Fala, João. É aviso prévio. É aviso prévio. A menina questionou que existe uma súmula 274 que fala que o empregado pediu dispensa. Ela interpretou dessa maneira, pediu dispensa e levou uma carta do novo empregador, certo? Que ela já estava empregada. Eu pergunto, o empregador, ele é obrigado a dispensar do aviso? Não. Sim, senhor, porque... pode falar? Pode. Pode falar, Dina. Piloto automático aqui. Pode sim, desde que não seja fraude. Ele tem que ter certeza, ele dá essa carta lá, porque senão ela pode perder o emprego. Ele não desconta nada dela realmente, pode sim. Eu acho que não. A súmula está bem clara. Hã? A súmula está bem clara. Não, o empregado saiu. Ele pediu para sair. Ele pediu para sair. Olha, Ana, olha o que eu estou falando. Ele pediu para sair e levou a carta falando que ele já estava empregado e quer que o empregador... Agora, se ele tivesse mandado embora, aí eu concordaria contigo. Ah, ele pediu para sair? Pediu para sair. Sabe por quê? Vamos pegar aqui no gancho aqui agora. Por que o presidente está correto? Foi o empregado pedir para sair. Ele estava querendo sair da empresa. A pessoa, se isso não fosse dessa maneira, acabou que chega lá na empresa dele e fala, ó, faz de conta que você está me oferecendo um emprego que eu quero sair do meu. Colegas, boa noite. Boa semana de imposto de renda. Tá, até a próxima.